Reabertos os trabalhos. Sétima sessão extraordinária. Turvo, 23 de junho de 2025. Havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Ordem do dia. Coloque em discussão o projeto de lei do Executivo número 14 de 2025. Com parecer favorável das comissões competentes, sem emendas, aprovado por unanimidade na sessão de hoje, fica desafetados os seguintes bens públicos municipais de uso especial e, consequentemente, declarados bem de uso dominical. Um terreno com 821,24 metros quadrados, outro terreno com 2.042,11 metros quadrados, outro terreno com 981,40 metros quadrados, o quarto terreno com 2.105,95 metros quadrados. A desafetação de áreas descritas no artigo 1º tem como objetivo possibilitar a construção de 25 unidades habitacionais populares obtidas através do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. Heriberto Von Schmidt, Prefeito Municipal. Coloque em votação única o projeto de lei do Executivo número 14 de 2025. Quem for a favor, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Justificar aqui para o pessoal entender melhor, né? Essa desafetação que está sendo feita desses terrenos são os terrenos que seriam de utilidade pública, né? E então precisa ser feita essa desafetação para tornar eles normais, né? E essas casas então vão ser construídas nessas áreas de que seriam de utilidade pública. É isso, senhor presidente? E são casas. São 25 casas, né, que através do governo federal, Minha Casa Minha Vida, e são casas no valor de R$140 mil cada casa, não é uma casa tão simples, então, uma casa boa. E antes vinham, né, por exemplo, assim, nas Coab, vinham os projetos já das casas prontas e tudo, não, agora a prefeitura tem que contratar uma empresa, licitar, para elas fazer esse projeto, então vão ser casas bem importantes, casas boas, né? Como se diz, não que as casas, outras casas também não sejam, né? Mas a prefeitura que vai ter que contratar essa empresa e licitar para fazer esse projeto dessas casas, dessas 25 casas, então. Beleza? Só para justificar aí para o pessoal entender melhor. Positivo. Só vamos fazer uma retificação aqui. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 14 de 2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 14 de 2025, aprovado por unanimidade em segunda votação. Coloco agora em discussão o projeto de lei do Executivo número 17 de 2025. Prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovado pela Lei Municipal 2.256/2015, de 23 de junho de 2015. Heriberto Von Schmidt, Prefeito Municipal. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Executivo número 17 de 2025. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei do Executivo número 17 de 2025, aprovado por unanimidade em segunda votação. Vamos nos encaminhando aí para o encerramento, né? E eu gostaria aí de lembrar aí ao nosso povo aqui do Turvo e região, né? Que a gente tem agora, nesse próximo sábado aí, estamos comemorando a festa, a nossa padroeira, Nossa Senhora da Oração, né? Então a gente tem a novena agora, dia 28, nesse próximo sábado, né? Com quermesse aqui no salão paroquial, né? Então vai sair as capelinhas aí, retornando até aqui. Então
no centro do Turvo. Então a gente quer convidar todo mundo agora para esse próximo sábado, né? Para essa grande quermesse, a missa que vai acontecer aqui no nosso centro, em honra à Nossa Senhora da Oração. Outro convite também importante, né? É a comunidade da Vila Progresso, nesse próximo domingo, dia 29, né? Tem a festa em honra a São Pedro, que vai acontecer, né? Missa às 10 horas, celebrada pelo Frei Gerson, né? E animada pela Agne e a Fabiana. Às 12 horas, o gostoso almoço, né? Então a gente quer convidar aí toda a comunidade também turvense, região, Timbé do Sul, enfim, para nesse domingo a festa na Vila Progresso, né? Então, a gente falar de festa, né, é sempre muito bom, né? A gente comemorar, a gente participar, a gente rezar, a gente agradecer, né? E agora a gente vai, nesse encerramento, né, eu gostaria de lembrar aí a tragédia que aconteceu aí no sábado na Praia Grande, aquela infelicidade, aquele acidente com aquele balão que vitimou 8 vítimas, né? 8 pessoas morreram. Então, uma tragédia aí a nível nacional, né? Isso nos deixou... Eu fiquei muito triste e consternado com essa situação no sábado, porque quando a gente perde uma vida, já é pesado, né? Essa questão das nossas estradas aí, que a gente teve tantas mortes nos últimos anos aqui nessas nossas estradas, a gente já fica abalado. Então, a gente teve esse acidente com esse balão aí no sábado, realmente foi uma tragédia para o município de Praia Grande e afeta profundamente essa questão aí do turismo, que a gente sempre brincava com o município da Praia Grande, que eu conheço a Praia Grande já desde quando era criança, que a gente planta arroz lá pertinho, então a gente conhecia a cidade de Praia Grande. E depois essa questão do balonismo, né, transformou a cidade, né? A média aí era, nesse sábado eles falaram que tinha voado aí 30 e tantos balões tinham levantado voo, né? E eu tenho um sobrinho em Torres, que é casado com a minha sobrinha Laís, que ele também tem balão e voa de balão, né? Então, vamos dizer que eu convivo com essa situação do balonismo, entendeu? Já voamos com ele, eu já voei de balão por 2 vezes, né? E é uma coisa espetacular. Eu confesso para vocês que eu morro de medo de altura, certo? Mas quando a gente subiu lá em cima, eu me atrevi a olhar para baixo, cara, e a certeza era essa, né? Eu ainda brincava, se eu cair de lá, não tem quem sobreviva. Infelizmente, aconteceu essa tragédia que nos comove muito. Mas eu voei 2 vezes, como falei, e olha, voaria a 3ª e a 4ª, porque é uma coisa espetacular. É a mesma coisa a gente pegar o Cássio, meu amigo, que voa aí de parapente, o seu Abenor, que é um apaixonado, que disse: Rogério, lá no alto é uma coisa fantástica, e realmente você tem uma visão privilegiada, e infelizmente essa tragédia veio acontecer, né? Então eu quero deixar aqui os votos, né? A gente faz essa questão de... a gente fica até sem palavras, na verdade, né? Porque essas famílias, pessoas que vieram aí para, vamos dizer, para festejar, e um acidente desse aconteceu. Então a gente quer se solidarizar com as famílias, com o município de Praia Grande, com as pessoas que estão envolvidas, mas principalmente aquelas que perderam esses seus entes queridos, né? Então é uma tragédia, e eu acho que isso vai vir mexer realmente, que eu acompanhei ontem a questão, que é uma coisa que eu não vejo muita televisão, mas ontem acompanhei o Fantástico, e você vê um domingo à noite o Fantástico abrir com uma tragédia dessa aí, realmente não é nada bom, né? A gente gosta de falar de festa. E uma das coisas que eu achei interessante que a ANAC colocou, né? Eu não tinha esse conhecimento, que o balonismo é um voo um esporte de alto risco, que quando você vai voar, você assume esse risco, né?
Então, infelizmente, o acidente aconteceu. Então, eu acho que a nossa oração hoje vai para todas essas famílias envolvidas, enlutadas aí, nessa tragédia da Praia Grande. E a gente só pode dizer força, fé, coragem, e a vida tudo tem um porquê. Às vezes a gente não entende num primeiro momento, mas ali na frente um dia a gente acaba entendendo. Então vamos se solidarizar, né, com todas essas pessoas envolvidas. Ficam os senhores vereadores e vereadoras convocados para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 30 de junho, às 19 horas. E então eu vou convidar todos de pé a fazer essa oração do Pai Nosso a todas as famílias envolvidas nesse trágico acidente de balão nesse último sábado na Praia Grande.